Jadson aqui no encontro de Goiânia com o Eduardo Sabalho. Jadson, tem algo que o Eduardo falou que te surpreendeu, que era o que você buscava, que era uma resposta interna sua, sem você precisar de passar isso para ele? Sim, foi bem no ponto mesmo, assim, né? Que a gente fica em dúvida, às vezes fica em dúvida, até por eu sempre procuro estar estudando espiritualidade. E aí veio a calhar mesmo aquele que falou para mim. Tem uma história bem interessante que eu vou até contar aqui, se você falou que eu posso contar a história. Então é o seguinte, tem um cara que trampa de segurança para mim, que é de um tipo uma rota lá do Paraná. Sei. Aí eu tava na minha casa e eu vi um espírito. Nem devia ter falado, né? Bom, agora já foi. Mas aí eu disse, não, porque sei lá, né? Não é legal ficar identificando. Mas também não falei o nome dele. Tá bom. Aí eu tava lá na minha casa e eu ficava pensando, eu ficava olhando, do nada eu via, tinha flashes dele. Liguei pra ele e falei, cola aqui em casa que eu preciso conversar com você. Que eu vi que tinha um obsessor, um espírito com raiva dele. Eu falei assim, vem aqui em casa que eu quero te falar com você. Ele falou, pô, por quê? Eu falei, vem aqui, seu idiota. Aí ele foi lá. Chegou lá, eu vi que tava o espírito do lado, com maior raiva dele. Aí eu fui lá, chamei o espírito, falei, mano, não dá pra você ficar aí, você tem que sair. Eu tenho dos espíritos assim, né? Aí ele aceitou e foi embora. Aí eu falei assim, mano... O que você oferece pro cara ir embora? Não, é que na verdade ele recebe a minha energia. Por isso que quando ele chega perto de mim, ele recebe a minha energia. E aí ele fica mais suscetível a ser ajudado. Se ele não quer ser ajudado e a decisão dos espíritos superiores é que ele saia fora, os caras mandam ele pastar. Entendi. Porque é livre-arbítrio. Eles não vão fazer nada contra a vontade do cara, entendeu? Entendi. Mas se ele quiser ser ajudado, ele é levado. Aí eu falei assim, aconteceu isso e isso. Eu falei, eu vi um cara de bermudinha, chinelo, camiseta. Ele falou, putz, mano, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ele tava dormindo mal. Porque normalmente quem tem obsessor acaba dormindo mal. Ah, né? E... Sabe, não consegue dormir bem? Porque na hora que você dorme, você sai do corpo. Aí ele vai lá e pau, entendeu? Aí tudo bem. Aí ele começou a me contar que ele chegou numa situação que os bandidos estavam morrendo, né? E aí, a hora que ele chegou, o cara tava morrendo. Aí o cara tava, Deus me perdoa, me perdoa. Mas o bandido tinha feito um monte de coisa absurda, né? Na hora ele quis dar um bônus, né? Tipo, me perdoa, Deus, que vai ir pro céu, né? O cara tava todo baleado morrendo. Aí ele chegou e viu que o cara tava falando isso, virou pro cara e falou assim, eu te perdoo, filho, pode ir. Aí o cara falou, tá bom, e morreu. Ele falou que o cara fez, e morreu. Porque, Aí ele disse que quando o cara morreu, beleza. Só que o que aconteceu? Quando o cara morreu, o cara percebeu que, na verdade... Ele morreu, já saiu no mundo espiritual, porque isso varia, né? Cada pessoa morre de um jeito. Ele se viu e percebeu que aquele cara tinha zoado ele. Entendi. Ele ficou com raiva. Ah. E aí ficou vivendo essa semana com o cara, entendeu? E eu vi esse cara, porque quando eu dei essa descrição, era exatamente a descrição que ele me deu do cara que morreu, entendeu? O cara tava puto com ele. Tava puto e colou nele. E acontece muito isso. Outra coisa que acontece muito Como você convenceu ele a ir embora? Só pela energia? Não, eu falei pra ele, não tem como ser. Porque a culpa não era dele, na verdade. Tipo assim, a culpa da morte do cara não era bem dele. Então ele não tinha como penalidade ter que ficar com um cara desse enchendo o saco dele. Embora, assim, os caras só pensam nisso, né? Em matar bandido. Mas, tipo assim, não era uma penalidade dele. Então não tinha lógica. Isso provavelmente aconteceu para que eu pudesse vivenciar essa coisa, entendeu? Mas acontece toda hora, ó. Depois eu te mostro. Por exemplo, tava aqui, uma seguidora acabou de chamar aqui, é médica, e ela falou assim, eu vou mostrar só pra você ver enquanto a gente conversa. Eu falei assim, tirei os obsessores de você. Ela falou assim, nossa, não sei o que você fez, mas eu realmente me senti melhor muito. Como você enxergou? Você enxerga, sente, como faz pra afastar? Porque os médicos ficam com dúvida, né? Porque como que a mulher tava lá com os obsessores dominando ela, mal pra caramba. Eu à distância, ela tá lá no Rio Grande do Sul, eu tirei os obsessores dela. E ela falou isso. Aí eles ficam fazendo perguntas. Eu não faço um monte de atendimento, porque eu tenho 8 mil mensagens no Instagram. O Mandíbula tem obsessor nele? Mandíbula não dá pra tirar, porque... Não, mas só olhando já não, dá pra ver que ele é um cara do bem. Eu consigo ver que não é um cara do bem. Mas tem a ver o cara ser do bem ou do mal? Pô, claro que tem. Óbvio. Mas dentro da doutrina espírita... Como que entende o mundo material versus o mundo espiritual? Tem uma membrana que separa, tipo uma coisa que separa as duas. Ótima e pergunta. Como você acessa isso? Acontece o seguinte, o que a gente entende? Né? O que eu vivo muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico, porque eu converso o tempo inteiro, por exemplo, com o meu mentor. O meu mentor, que é o apóstolo Pedro, que trabalha, Jesus mesmo, né?
ele me auxilia o dia inteiro, com várias outras coisas. Na verdade, eu vivo cercado de espíritos. Todos nós temos um mundo espírita, né? Mas no meu caso, como eu tenho essa missão dentro do espiritismo, eu tenho esse suporte maior, né? E eu vou te fazer um raciocínio. Vamos pensar o seguinte. O mundo espiritual, ele é muito mais desenvolvido do que o mundo material. O mundo material, ele é apenas uma prova, ele é como se fosse assim, você estuda e você vem para cá fazer a prova. Por isso que ele tem tantas dificuldades, tantos problemas, tantas questões que o cara pode se ferrar ou não, né? Mas o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. Tanto que, num livro de Chico Xavier, que eu acho que esse é de 1942, Nosso Lar, ele falava lá sobre televisão de LED, ele falava sobre telefone, sobre coisas que não tinha como um cara que morava no interior lá de Minas Gerais imaginar uma coisa que nem existia ainda. Porque estavam nos Estados Unidos começando a desenvolver uma TV de tubo que era o tamanho dessa mesa, para poder ter uma imagem meia boca. E o cara já estava falando de TV de LED e de comunicadores que como se fosse um celular. Então, assim, o mundo espiritual, ele é o mundo real. O mundo físico, ele é uma cópia mal feita, vamos dizer assim, não é que mal feita, mas É um reflexo. um reflexo para que você venha para cá viver as suas experiências. Então, você é um espírito. Você está vindo para cá viver experiências no corpo físico com o intuito de duas coisas. Bom, posso começar desde o início? Claro. Aonde que está a criação nessa história, né? Nós somos criados do átomo ao anjo. É o que fala o livro dos Espíritos. Ou seja, nós começamos a nossa caminhada como um átomo. Então, cada átomo dessa minha unha, que está suja, inclusive, cada átomo desse vai ser um humano como nós um dia. Tá. Então, tudo está em evolução no universo que nós vivemos. Tudo, entendeu? Então, assim, cada um respeitando os seus limites naquele momento. Cada célula do seu corpo, um dia, vai ser um organismo como nós. Vai dominar um organismo inteiro biológico como o nosso, né? Cada planta está também numa fase evolutiva. Então, esse é um processo, quando Deus nos cria simples e ignorantes, a gente vai realmente vivenciando diversas... Isso quem fala é Chico Xavier, na verdade, e Allan Kardec pelos seus livros, né? É óbvio que os espíritos me dão bastante coisa diferente, nova sobre isso, mas a base é a mesma. Então, nós fomos criados simples e ignorantes e viemos na evolução. Então, a gente passa do reino mineral, depois a gente passa para o reino vegetal, depois a gente passa para o reino animal, depois a gente passa para o reino hominal, depois a gente começa a evoluir a ponto de chegar, por exemplo, no anjo, que seria a evolução de Jesus, né? Tá. Jesus chegaria no anjo. Então, esse processo todo, ele demora quintalhões de anos. Não vai ser na Terra esse processo. E nós estamos quando a gente adentra, quando a gente está, vamos dizer assim, no mundo mineral, nós vamos passar, por exemplo, essas pedras aqui. Por isso que eu falei que elas contêm energia, porque elas estão muito próximas da criação e elas têm uma energia muito pura. Então, como várias coisas na natureza tem, a madeira também tem, etc. Cada uma coisa tem. Por que, por exemplo, você vai num parque, você gosta de ir num parque? Ou ir na praia? Sim, sim. Sim. Por que as pessoas se sentem menos, sabe por quê? Não é por causa do visual, é porque ali contém uma energia da natureza. Então, quando você chega lá, você se sente bem. Automaticamente, você está trocando energia com a natureza que está ali. Então, todo mundo gosta de ir num parque, ninguém consegue entender exatamente porque, putz, tem gente que vai pra praia e se sente maravilhosamente bem. Montanha, você renova, né? Um rio, então, cada energia, ela é de um jeito diferente. Mas por quê? Essas energias, elas estão muito mais puras do que as energias dos humanos que bagunçam tudo com as suas mentes poluídas, né? Entendi. Então, seria o seguinte, quando você está no reino mineral, quanto tempo isso aqui vai demorar para deixar de ser um átomo dessa pedra? Tipo, sei lá, quando a Terra explodir, daqui a 8 bilhões de anos, quando o Sol virar uma gigante vermelha e engolir a Terra, que provavelmente vai acontecer. Então, assim, isso aqui é um processo de bilhões de anos. Aí depois você vai... Então, assim, até você chegar no humano, a escala evolutiva, ela é de aprendizado. Você não tem livre-arbítrio, só que você vai aprendendo. Então, você vai virar um vegetal, vai aprender a fazer fotossíntese, vai aprender a se administrar, né, a energia da sua célula e coisa e tal. Depois você vai passar por reino animal, você começa com um inseto, e depois você vai, aí vira um funkeiro. Não, funkeiro eu tô brincando. Mas a gente já passou por tudo isso, então? Já passou, claro. Eu já fui pedra, já fui foi planta, todo. já fui lógico. animal. É isso que tem lógica. O que tem lógica? O cara ser criado do barro?
Ou então que tem lógica, a gente ser criado Mas por que que eu não lembro dessas coisas? porque o propósito não é você lembrar, mas É? os espíritos que já atingiram um certo grau lembram de tudo, Lembram? conseguem Mas acessar você qualquer coisa. consegue acessar? Eu não, eu consigo acessar minhas encarnações. Então, Umas 40. Como 40? humano, é. e como você consegue acessar isso? Eu Através consigo lembrar, tá na minha cabeça. Não é através de hipnose, alguma Não, coisa? não. Tá tipo, é muito fresco. Inclusive já até misturou já. Agora eu já nem sei mais. É? Entendeu? É. Mas você já foi mulher, já foi homem, já foi... Fui mulher uma vez só. Que eu com certeza fiz coisas erradas, né? Com as mulheres, depois eu reencarnei uma mulher pra me ferrar.